Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos para meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe neste 17º domingo do Tempo Comum. Nós estamos neste ano meditando o Evangelho de São Lucas e nós chegamos na belíssima passagem em que Jesus ensina aos seus discípulos o Pai Nosso. Veja, Jesus, ele ensina os seus discípulos a rezar. Lá no Evangelho de São Mateus, durante o Sermão da Montanha, Jesus ensina muitas coisas para a vida cristã e uma delas, dentro daquele belíssimo sermão que ocupa os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus, está também o Pai Nosso. É aquela versão do Pai Nosso que nós estamos acostumados a rezar em todas as missas, a versão mais completa. Porém, os evangelhos nos dizem que Jesus ensinou o Pai Nosso em duas ocasiões diferentes. Houve também essa outra ocasião do Evangelho de Lucas. Jesus estava rezando. Vejam, aqui é uma coisa maravilhosa. O Evangelho de São Lucas é, dos evangelistas, aquele que mais insiste no fato de que Jesus rezava. Pelo menos 9 vezes, em 9 ocasiões diferentes, São Lucas diz que Jesus estava rezando. Isso quer dizer que é evidente, Jesus rezava sempre, Ou seja, Jesus, sendo ele Deus que se fez homem, a alma de Jesus estava continuamente, constantemente unida a Deus. Jesus não precisava rezar. E, no entanto, apesar de não precisar rezar, Jesus queria rezar. Queria rezar para nos dar o exemplo. Queria rezar para cumprir a sua missão aqui na Terra. E então, a primeira coisa que a gente vê no Evangelho desse domingo é esta belíssima cena. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, os seus discípulos, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Verba movent, exempla traunt. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Jesus rezava porque sabia que rezando ele estava nos atraindo para a oração. Porque Deus quer que nós rezemos. Deus quer que nós rezemos porque a oração é importante para nós. Mas Deus quer que nós rezemos também porque a oração é uma forma de nós participarmos do seu projeto de salvação, do seu plano de amor para a humanidade. Vejam, então nós podemos ver a oração nesses dois aspectos. O que é que a oração faz conosco e o que é que a oração faz no plano de salvação de Deus. O que a oração faz conosco, nós podemos tratar longamente num curso de ascética e mística. O que é que a gente deve fazer para rezar, para sermos mais santos, para mudar a nossa vida, etc, etc. Mas a liturgia deste domingo parece que quer nos chamar a atenção para um outro aspecto da oração. Não é somente a oração enquanto ela nos transforma, nos torna mais santos, e de fato ela faz isso. Mas a oração enquanto uma participação no coração misericordioso de Deus, a oração de intercessão. Por que eu digo isso? Porque a primeira leitura deste domingo é tirada do livro do Gênesis, no capítulo 18, em que Deus parece ter decidido que irá punir as cidades de Sodoma e Gomorra. E ali, essa decisão da justiça divina, que irá castigar aquelas cidades que ofendem a Deus, que têm pecados, que clamam ao céu, diante dessa decisão divina, se opõe Abraão. Abraão se apresenta diante de Deus para interceder. E diz assim: Senhor,
se houver pelo menos 50 justos na cidade, ireis exterminá-la? E então Deus responde, responde a Abraão dizendo que se houver 50 justos, ele poupará a cidade. Abraão insiste e vai então diminuindo o número, de 50, ele passa para 45, depois para 30, depois para 20, depois para 10. E Deus responde, por causa de 10, ele não destruirá a cidade. O problema é que Deus não encontrou nem sequer 10 justos. Então, puniu a cidade de Sodoma e Gomorra. Estou aqui resumindo a leitura para você, mas para você entender o seguinte, veja, qual é a primeira coisa? Parece uma coisa meio estranha. Por quê? Parece que Abraão é mais compassivo, mais misericordioso, mais bondoso do que Deus, como se houvesse uma luta entre Deus e o homem. E o homem, bondoso, compassivo e misericordioso, tenta convencer um Deus irado, justiceiro e vingativo a que ele não se irrite com a cidade de Sodoma e Gomorra. Parece bastante estranho isso, não é? Por quê? Porque nós sabemos que Deus é amor. Se Deus é amor, é evidente que Deus ama mais Sodoma e Gomorra do que Abraão. É evidente que Deus não precisa ser convencido a exercer misericórdia. É evidente que essa oração aqui parece ser muito estranha. Mas o que é que Deus está querendo nos mostrar? Deus quer ouvir as nossas orações. Deus quer fazer o bem, Deus quer ser misericordioso, mas Ele, na sua bondade, decidiu, decretou, desde toda a eternidade, que Ele irá exercer a sua misericórdia através dos nossos corações misericordiosos. Deus quer nos incluir no seu projeto e no seu desígnio de amor. Deus não quer que você fique rezando sozinho, numa montanha, para que você seja perfeito, para que você cresça espiritualmente e você seja santo, ponto e acabou. Não, Deus quer isso também. Mas Deus quer que os seus santos tenham um coração como o dele. E é por isso que Deus, então, determina que Ele irá conceder graças misericordiosas à humanidade quando nós, seus filhos, formos graciosos e misericordiosos como Ele. Deus é Pai. E sendo Pai, Ele quer que seus filhos se comportem como Ele. E é por isso que existe a oração de intercessão. Deixa eu explicar de forma mais clara, se não ficou claro para você. Veja só. Deus, Ele tem uma vontade de amor para com a humanidade. Vamos pegar o caso de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um pecador. Durante 32 anos, ele cometeu pecados que ofenderam a Deus. Chegou até mesmo a ter um filho fora do matrimônio. Durante seus 32 anos de vida, Agostinho, no entanto, teve uma mãe bondosa, Santa Mônica, que rezou, que intercedeu, que pediu, que suplicou em seu favor. Então vejam, lá na eternidade, Deus decretou que Ele iria converter Santo Agostinho. Mas Ele decretou que Ele iria converter Santo Agostinho através das orações e das lágrimas de Santa Mônica. Não é que Deus cruel queria castigar Agostinho e Mônica bondosa mudou a vontade de Deus. Não, seria absurdo que a nossa oração mudasse a vontade de Deus. Nós não rezamos para mudar a vontade de Deus.
nós rezamos e intercedemos e pedimos a Deus as coisas porque Ele, que quer dar as suas graças, decretou que irá dar estas graças através da nossa oração, através de nosso pedido, através da nossa intercessão. Por isso, a oração de intercessão, ela é uma forma de nós, cristãos, participarmos da misericórdia de Deus. Deus é tão amoroso e tão misericordioso que Ele quer que nós sejamos amorosos e misericordiosos junto com Ele. Vejam que isso é uma perfeição divina. Porque imagine só, se Ele decretasse assim, Deus chega e diz, eu vou ser misericordioso para com os 7 bilhões de habitantes que estão no planeta Terra agora nesse momento. Eles são todos egoístas, são todos sem vergonhas, são todos de coração de pedra, vingativos, maus, insolentes, impiedosos. São 7 bilhões de pessoas que merecem o inferno. Acontece que na hora da morte, eles irão todos se arrepender e, sem ter feito atos de amor durante a vida, como um único ato de amor e arrependimento na hora da morte, eles irão se converter. Ou seja, a vida humana sobre o planeta vai ser um inferno, eles vão ser egoístas e desgraçados, mas na hora da morte, Deus vai exercer misericórdia e, magicamente, pum! Se converte e vai para o céu. Se esse fosse o desígnio divino, tudo bem, seria um ato de amor. Mas não é tão mais amoroso, tão mais maravilhoso que Deus não queira isso. Deus quer que nós, enquanto caminhamos aqui na Terra, já exerçamos atos de amor e amemos como Ele ama. Que nós tenhamos um coração igual ao dele. Não é fantástico que em nossos dias de peregrinação aqui na Terra nós possamos participar do amor divino? Então você, que é mãe e que tem seus filhos longe de Deus como Santa Mônica tinha Santo Agostinho, não é maravilhoso que Ele tenha incluído nos seus desígnios que Ele irá levar seus filhos para o céu através de suas orações e seus sacrifícios para que você, mãe, tenha um coração semelhante ao dele? Ao coração de Deus, que veio de lá do céu e que aqui na terra rezou como Jesus rezou, que derramou lágrimas, que suou sangue, que morreu na cruz intercedendo por nós? Vejam que a oração intercessória de Jesus, aqui no Evangelho desse domingo, é uma oração bonita. Jesus estava rezando num lugar separado. Mas o próprio Evangelho de São Lucas irá nos narrar que durante a paixão, enquanto Jesus ia sendo pregado na cruz, ele repetidamente ia dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É a oração de Jesus. É a oração que mostra o coração de Jesus. Vejam, Deus veio de lá do céu para ser não somente o Deus ao qual nós rezamos, mas para ser o homem que reza por nós. Jesus é Deus e é homem. Ele é o Deus ao qual nós rezamos e, ao mesmo tempo, o homem que intercede por nós, que sofre por nós, para nos mostrar que é esse o desígnio divino. Deus quer que nós tenhamos um coração como o de Jesus, um coração compassivo que reza pelas pessoas, que sofre pelas pessoas, que ama, porque rezar, interceder e sofrer pelas pessoas é um ato de amor. Se você não sofre por ninguém, você não ama ninguém. Faça seu exame de consciência.
Quem é você que está ouvindo agora esse programa? Você é um jovem, adolescente, não se casou ainda, não decidiu sua vocação? Você é uma mulher casada, um homem casado? Você é celibatário, religioso, padre, seminarista, religiosa, monge, monja? Quem que você é? Pois bem, faça seu exame de consciência na sua vida concreta. Tá? Não é teoria, não. Pensa aí na sua última semana agora. Tá? Como que foi essa última semana? Do domingo para cá. Do último domingo para cá. Como que foi sua última semana? Você sofreu por alguém? Você sofreu pelo bem de alguém? Porque se você não está minimamente sofrendo por ninguém, você não ama ninguém. Veja, quando eu digo sofrer, eu não estou dizendo que você precisa estar chorando, se descabelando, deprimido, angustiado, sem paz. Não é isso. Mas você acordou cedo para trabalhar pensando, é pela minha mulher, é pelos meus filhos, é para levá-los para o céu. Isso já é um sofrimento, já é alguma coisa que você está fazendo. Você intercedeu, você pediu pela sua família. Você está disposto a dar a sua vida pelas pessoas, para que as pessoas vão para o céu, se salvem? Abraão, no Evangelho, ele intercede por aquele povo de Sodoma e Gomorra, um povo miserável, que não merecia compaixão, mas ele intercede pedindo a Deus, Deus, se tiver uma chance, se tiver condições, né? Poupai, Senhor, essa cidade. Assim também Jesus. Abraão é uma profecia. A intercessão de Abraão sobre Sodoma e Gomorra é a intercessão de Jesus no alto da cruz, que diz: Pai, perdoai-os. É a intercessão de Nossa Senhora, que reza por nós. É a intercessão de tantas pessoas que estão agora, nesse momento, nesse planeta louco no qual nós estamos, esse planeta que está em guerra, esse planeta de uma cultura de morte que destrói as famílias, esse planeta de ambição, de ganância, de traições, de revoluções, de ideologias. Esse planeta em que as pessoas se perdem em assassinatos, em droga, em suicídios. Sim, nesse planeta de gente tão louca e egoísta, existem alguns justos, alguns homens e mulheres de Deus que intercedem, que pedem, que suplicam, que têm o coração como o coração de Jesus e que pedem pelo bem da humanidade. Jesus quer isso de nós. Jesus quer que nós saiamos do nosso egoísmo e amemos. Quando a igreja ordena um sacerdote, um diácono e um sacerdote, a igreja dá a este sacerdote a missão de rezar, de interceder pelo povo, como um Abraão, como Jesus. O bispo pergunta ao padre no dia da sua ordenação: queres, juntamente conosco, interceder pelo povo de Deus a nós confiado, sendo assíduo ao dever da oração? Então, pedir a misericórdia de Deus pelo povo a nós confiado. E é por isso que a igreja coloca nas mãos do padre a liturgia das horas, o breviário. A liturgia das horas não é uma oração privada do padre.
Não é oração pessoal do padre, é um ofício. A palavra ofício é correta. É um ofício, é um dever dele. É o dever de interceder pelo povo. O padre reza a liturgia das horas pela igreja, pelos pecadores, pelos ateus, pelos que estão em falsas religiões, pelos que estão distantes. O padre tem que rezar, o padre tem que interceder, é um dever dele. Quereis juntamente conosco, diz o bispo, implorar a misericórdia de Deus. Veja, é Abraão, é Jesus. Deus é o Deus de misericórdia, mas Ele quer que nós sejamos filhos de misericórdia e por isso nos ensina a rezar. Ele quer conceder a graça, Ele quer poupar essa humanidade louca. Deus não quer mandar castigos bem merecidos sobre esse planeta que está bem pior do que Sodoma e Gomorra. Deus não quer mandar enxofre do céu sobre nós. Ele quer ser misericordioso, Ele quer ser clemente, Ele quer ser compassivo, mas Ele quer sê-lo através de nossa compaixão, de nossa misericórdia. É por isso que Nossa Senhora em Fátima pergunta aos pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? E ensina aquelas 3 crianças a fazer sacrifícios, a interceder, a pedir pela conversão dos pecadores, a pedir pelo Papa, a reparar as ofensas feitas ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Por quê? Por que é que Deus quer isso? Deus não é misericórdia? Deus não podia simplesmente ignorar nossos pecados, não se lembrar deles e para sempre colocar uma pedra em cima dos pecados cometidos pela humanidade? Sim, mas Ele é tão bom que Ele não quer fazer isso sozinho. Faz parte da bondade de Deus que Ele queira salvar a humanidade através de nós, através de nossa oração, através de nossa intercessão. Por isso, a liturgia desse domingo nos ensina a crer no poder da oração. Ao fazer isso, ao fazer essa oração desinteressada, ao fazer essa oração que não se lembra de nós mesmos, mas lembra das necessidades da salvação dos outros, Deus está fazendo aquilo que Ele mais quer fazer, transformar nosso coração num coração semelhante ao dele. Deus está realizando o maior prodígio. Quando você reza e intercede cheio de amor pelos outros, o maior milagre não é aquilo que você vai obter lá fora com a sua oração, mas é aquilo que Deus está obtendo aqui dentro, no seu coração, um coração semelhante ao dele. Por isso, a gente fica admirado que Santo Agostinho tenha se convertido. Foi um grande milagre, mas o maior milagre é que naqueles 32 anos de espera, de oração, de sofrimento, de lágrima e de intercessão, Santa Mônica ficou santa. A gente olha para a conversão de Agostinho e diz: nossa, milagre em Agostinho. Mas a gente deveria também gritar um glória a Deus e dizer: milagre em Santa Mônica. Coração de mãe semelhante ao de Cristo, semelhante ao de nossa mãe Maria, que intercede por nós. Então, sejamos verdadeiramente assíduos ao dever da oração, assíduos à intercessão. Claro que existe a oração íntima, que é feita também para o nosso progresso espiritual. Nada disso deve ser esquecido. Se você quer
aprender como que faz a oração íntima, como é que você deve crescer espiritualmente, no meu site, padrepauloricardo.org, nós temos lá um curso de direção espiritual. Lá eu ensino a rezar, né? Eu ensino você realmente a seguir o caminho da oração. Eu aconselho a vocês todos a fazerem esse curso. Mas, além desta oração que visa, né, a minha intimidade com Deus, a minha união com Deus, uma vez que eu estou unido com Deus, se a minha oração é verdadeira, eu sinto os desejos de Deus. Eu sinto o amor de Deus arder em meu coração e interceder por esta humanidade tão necessitada das graças e da misericórdia de Deus. Por isso, aproximamo-nos de Jesus nesse domingo e dizemos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.